Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Larissa, alguns de vocês já devem me conhecer, eu já apareci aqui em alguns vídeos, já gravei algumas aulas de bio, e hoje estou aqui mais uma vez para gravar a resolução sobre a nossa 15ª aula de Primeira Lei de Mendel, tá bom? Que são as resoluções dos exercícios sobre a Primeira Lei de Mendel. Então, eu vou começar a apresentar aqui o PowerPoint. Tá dando para ver? Tá aparecendo. Ok, muito obrigada. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios sobre a primeira lei de Mendel, certo? São exercícios, eu não sei mais ou menos quanto tempo que vai demorar essa aula, porque são 7 exercícios ao todo, e a gente vai de pouquinho, porque isso pode confundir, tá? Algumas teorias. Então a gente vai bem devagarzinho fazendo os nossos exercícios. Então vamos. Opa! Peraí, que estamos com um problema aqui no primeiro slide, que ele já deu a resposta. Oh, meu Deus, deixa eu tirar essa. Ok, ele está por último agora. Tudo bem, vocês já viram a resposta, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos entender então o porquê dessa resposta. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão. Bom, para a gente saber quais os descendentes que geram, a gente precisa saber, a gente precisa cruzar, perdão, o vezinho, vezinho com o vezão, vezinho. E a gente fez isso através do nosso quadro de Punnett que a gente viu na apostila dessa aula, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o nosso quadro de Punnett. A gente meio que desenha aí um jogo da velha, tá? E aí, o que a gente faz? Coloca as letrinhas que a gente quer. Vzão, Vzinho, deixa eu só mudar meu ponteiro. Opa. Aqui. Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho, certo? Que é o que a gente quer cruzar. Como é que a gente cruza? A gente faz vezão versus vezinho, vezão versus verzinho, vezinho versus verzinho e vezinho versus vezinho. Então, vamos ficar assim, ó. Deste formatinho. Vezão, vezinho, vezão, vezinho, 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 vezinho. Então, olha o que acontece. O que a gente tem? Qual que é a nossa proporção fenotípica, né? Lembrando que o fenótipo é aquilo que a gente consegue ver, né? Então, a cor, a textura, o formato, tá bom? Então, olha que legal. A gente sabia que verdes eram vezinho, vezinho. Então, no nosso quadro de Punnett, nós temos 50%, ó, aqui de vezinhos. Tudo bem? Esses 50% aqui de vezinhos, falta os outros 50% para completar, né? O nosso 100% do nosso quadro. Os outros 50% foram formados por vezão, vezinho, que a gente sabe aqui pelo enunciado que vezão, vezinho são as amarelas, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra C de casa, tá? 50% amarelas e 50% verdes. Fechou? Bora para o segundo exercício. Bom, segundo exercício, ignore essa parte aqui primeiro, certo? Ela também está colocada na ordem errada aqui, eu me confundi, perdão. Esse exercício é da FUVEST. A FUVEST é uma prova da USP, tá? Você faz a FUVEST para entrar em qualquer USP, que é a Universidade de São Paulo. E vamos resolver isso daqui. Considere os seguintes cruzamentos para ervilha, sabendo que vezão representa o gene que determina a cor amarela dos cotilédones e é dominante sobre o alelo vizinho, que determina a cor verde. Ou seja, o que a gente tem que interpretar desse enunciado? Primeiro, se nós obtivermos no nosso cruzamento, que nós vamos fazer já já, vezão, vezão ou vezão, vezinho, a cor que a gente vai ter da ervilha vai ser amarelo, tá?
E se tiver Vzinho, Vzinho, a cor da ervilha vai ser verde. Aí você pergunta, nossa, mas eu li que Vzinho determina a cor verde. Mas a gente tem um Vzinho aqui nesse Vzão, Vzinho. Mas a gente também que o Vzão, ele é dominante sobre o Vzinho. O que isso significa? Que ele domina esse alelo Vzinho e o amarelo vai se sobressair nesse fenótipo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos esses três cruzamentos aqui, desses três cruzamentos. Vzão, Vzão versus Vzinho, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Esses daqui são heterozigotos, tudo bem? Esses daqui são homozigotos, porque são letrinhas iguais. Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Heterozigotos são letras diferentes, diferentes assim, por exemplo, em tamanho, né, que é como a gente escreve. Vzão, Vzinho, tá? E o nosso terceiro cruzamento é o Vzão, Vzinho versus Vzinho, Vzinho. Aí ele pergunta, um pé de ervilha heterozigoto é que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes pode resultar. O que ele quer saber? Ele quer saber quais desses cruzamentos aqui, certo? Podem resultar, podem produzir, como está escrito aqui no enunciado, vagens com sementes amarelas e com sementes verdes. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer os três cruzamentos, tá? Então vamos fazer o cruzamento 1 primeiro. Olhem para cá. Vzão, Vzão versus Vzinho, Vzinho. Quando a gente cruza, 100% da nossa tabelinha, do nosso quadro de Punnett, ele fica Vzão, Vzinho. Então, nesse primeiro cruzamento, 100% das nossas sementes, das nossas ervilhas, vão nascer amarelas, certo? Porque a gente já determinou aqui. A gente interpretou que Vzão, Vzinho é amarelo. Bom, no nosso segundo cruzamento, Vzão, Vzinho versus Vzão, Vzinho, perdão. Quando a gente cruza heterozigóticos, ou seja, Vzão, Vzinho, Azão, Azinho, tudo que não for de letras iguais, né, de tamanhos iguais, são heterozigóticas, como o nome já diz, são diferentes, nós vamos obter pela terceira lei de Mendel, ó, pela primeira lei de Mendel, a nossa proporção, que é 3:1. Sempre, tá bom? Pela nossa primeira lei de Mendel, 3:1. O que é essa proporção 3:1? Vamos ver. Quando a gente cruza dois heterozigóticos, a gente sempre vai achar, sempre, 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 homozigoto dominante, Vzão, Vzão no caso, 50% aqui, ó, Vzão, Vzinho, certo? E 25% Vzinho, Vzinho. Aí você me pergunta, nossa, mas onde você está enxergando essa porcentagem? Bom, o nosso resultado do quadro de Punnett são esses 4 quadradinhos, tá? Cada quadradinho, esse quadrado aqui, equivale a 100%. Se cada quadrado, se um quadrado inteirão aqui com 4 quadrados dentro equivale a 100%, cada quadrado equivale a 25%. Tudo bem? É só fazer 100 e dividir por 4. Então, cada quadradinho equivale a 25%. Como nós temos Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho duas vezes, nós temos 50%. Então, metade do nosso quadro de Punnett aqui vai ter o genótipo Vzão, Vzinho. 25% Vzão, Vzão. E 25% Vzinho, Vzinho. Bom, como a gente predeterminou aqui, como a gente interpretou, tanto Vzão, Vzão quanto Vzão, Vzinho, eles vão ser amarelos. E Vzinho, Vzinho vai ser verde. Nesse quadro aqui, nós temos apenas 25% de verdes que vão nascer. E 75% de amarelas. Por quê? Nós temos 50% Vzão, Vzinho, heterozigotas, mais 25% de homozigotas dominantes, tá bom? Que são Vzão, Vzão.
Nesse daqui, gerou tanto amarelas quanto verdes. Então, nós já sabemos que o cruzamento 2 gerou descendentes amarelos e verdes. Bom, no nosso quadro 3 aqui, né, ele determina aqui, ó, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Quando nós fazemos esse cruzamento, vai gerar 50% Vzão, Vzinho e 50% Vzinho, Vzinho. Ou seja, metade dessas ervilhas vão nascer amarelas e metade vão nascer verdes. Então, nesse cruzamento, nós também obtemos os dois fenótipos, tá bom? As duas cores, os dois tipos de sementes, tanto amarela quanto verde. E ele pergunta, um pé de ervilha heterozigoto e que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar apenas os cruzamentos 2 e 3. A nossa resposta é a letra D. Bom, vamos para a questão 3 agora. Espero que vocês estejam entendendo. Essa questão é teórica, tá? Ela é somente teórica, a gente vai interpretar as frases, né, as afirmações que ele está dando para a gente, e a gente vai ver quais estão aqui expressas na primeira lei de Mendel, tá? Então, vamos lá. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, certo? E que o par de fatores, por exemplo, seria azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, tá? E você pode colocar isso em qualquer letra. E, como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Certo? Porque na nossa divisão da meiose, quando ocorre a separação dos gametas, cada gameta fica com metade do material genético, tanto do pai, né, ou da mãe. Tudo bem? Que a gente viu na nossa aula de meiose. Se você tiver com alguma dúvida, volta nessa aula e dá uma olhadinha. 2. Cada par de alelos presentes nas células diploides são 46 cromossomos na célula humana, tá? Separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide é que contém metade do material genético, ou seja, 23 cromossomos, que são os gametas, só recebe um alelo do par. Tá certo, é o que a gente acabou de dizer até na afirmativa 1. Então vamos lá para 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Essa 3, ela tá errada, né? Por quê? Antes da divisão celular acontecer, se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. Beleza, né? A molécula de DNA tem que se duplicar, como a gente viu na aula passada, se não me engano, na aula retrasada, antepenúltima aula, alguma coisa por aí, foi pertinho dessa aula. Porém, né, ele quer saber aqui qual dessas frases se expressa dentro da primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel fala de segregação de fatores, né? Não envolve a mitose. A mitose, ela serve para o nosso crescimento e regeneração das células. A nossa lei de Mendel está diretamente relacionada com a meiose, onde a segregação, a separação dos genes, né, dos alelos, dos fatores, para cada gameta, onde no final eles vão se fecundar, né, e vão formar, por exemplo, o nosso quadro de Punnett, que são nossas probabilidades de nascer tal espécie ou uma característica de tal modo. Tudo bem? Então, as certas aqui, as corretas, são as alternativas 1 e 2. Então, nós ficamos com a letra C. Beleza? Vamos para a 4. Bom, nós temos essa carinha aqui na 4. Também é da FUVEST, que é a Universidade de São Paulo, né? Que você faz essa prova para entrar na USP. Vamos lá. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão, dominante,
determina a cor púrpura e azinho, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Primeiro, antes da gente ler a pergunta, o que a gente tem que interpretar desse enunciado? As duas informações que ele dá. Gente, sempre que vocês forem fazer uma prova, qualquer prova que caia algo sobre a primeira lei de Mendel ou a segunda, que a gente vai ver mais pra frente, né? Vocês têm que interpretar o enunciado e já anotar, dentro dessa questão, em algum lugar da prova, a sua interpretação. E qual que deve ser a sua interpretação desse tipo de questão? Primeiro, o que ele está te dizendo no nosso enunciado? Por exemplo, aqui ele disse que azão, o alelo azão, ele vai determinar a cor púrpura. Então, para nós, o nosso azão-azão ou azão-azinho, ele vai ser de cor púrpura. E o nosso azinho-azinho vai ser de cor amarela. Beleza, nós já determinamos isso. Agora, vamos para a pergunta. Apresenta um genótipo azão-azinho às linhagens. O que ele quer? Olha que legal. Ele te deu com quem que eles vão cruzar. Azinho-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho e azão-azinho. E ele te deu o resultado desse cruzamento. E a gente tem que descobrir, a partir desse resultado e dessa informação aqui de quem cruzou, né, com quem cruzou, descobrir com quem foi quem é, né, o outro par aqui desse cruzamento. Então, vamos lá. Para a gente descobrir tudo isso, a gente vai ter que fazer 4 tabelas. 4 quadros de Punnett, certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro quadro. Para gerar 100% púrpura, nós temos que ter aqui, ó, azão-azão ou azão-azinho. Então, o nosso quadro tem que estar 100% com um dessas letrinhas, certo? O nosso resultado tem que ser 100% desses genes. Então, ó, ele não cruzou com o azinho-azinho, o nosso azinho-azinho tá aqui, ó. Para gerar 100% 100% púrpura, que é azão-azão ou azão-azinho, o único resultado que a gente pode ser é colocar azão-azão. Por quê? Quando a gente cruza azão-azão versus azinho-azinho, olha o que nós geramos. 100% azão-azinho, que é púrpura, que é o que ele quer, certo? Então, nós descobrimos que para gerar 100% púrpura, é necessário colocar azão-azão, cruzar com azão-azão. Ele cruzou aqui com azão-azão, tá? E ele quer saber, apresenta um genótipo azão-azinho. Então, não é a nossa primeira linhagem, certo? Ele não quer saber desse cruzamento 1. Vamos pro 2. Ele falou que gera 50% púrpura e 50% amarelo. E ele cruza com azinho-azinho. Aí você vai testando. E você acha, né? Você encontrou que para gerar 50% de cada, tem que gerar metade da tabela com azinho-azinho. E metade azão-azinho, no caso, né? Porque você já está cruzando com azinho-azinho. O único cruzamento possível que gera esse resultado é com um heterozigoto e um homozigoto recessivo, certo? Que é o azinho-azinho. E aí, quando você cruza o azão com azinho, você gera 50% azão-azinho, que são púrpuras, e 50% azinho-azinho, que são amarelas. Tudo bem? Então, nesse caso, na 2, o nosso outro parzinho, né, que fez esse cruzamento, teve que ser azão-azinho, como ele mostra aqui. Então, o nosso 2 é um dos que ele está procurando, tá? É um dos que ele quer na nossa resposta. Então, ó, todos que tiverem 2, você já pode considerar. Então, você já descarta a D e a E. Para o nosso cruzamento 3. Ele quer 100% amarelo.
E amarelo a gente sabe que só é representado por azinho, azinho. E como ele cruza com azinho, azinho, o único cruzamento que dá 100% tudo azinho, azinho, é cruzar com ele mesmo, né? O azinho, azinho versus azinho, azinho. E gerou 100% de amarelo. Tudo bem? Então, nesse nosso 3, não é a nossa resposta que a gente está esperando, certo? Porque a gente cruzou com azinho, azinho, não azão, azinho. Então, tudo que tiver 3 também você pode descartar. Fechou? E o nosso último. Olha que legal, antes a gente ver o nosso último. Ele quer 75% púrpura e 25% amarela. Essa proporção aqui a gente já conhece. É a nossa proporção da lei de Mendel, certo? É quando a gente cruza dois heterozigóticos, ou seja, nesse caso, azão, azinho versus azão, azinho. Porque essa proporção aqui é 3 para 1. Por que 3 para 1? Nossa, eu nunca entendi essa proporção. 75% é 3 vezes 25, certo? Então, aqui nós temos 1, que é o 25, e 3 vezes o 25 é 75. Então, é 3 para 1. É uma proporção, que é a nossa proporção da nossa lei de Mendel, quando cruza dois heterozigóticos. Então, olha o que a gente encontra. 25% homozigoto dominante, azão, azão. 50% ou heterozigoto, perdão, heterozigoto, que é o nosso púrpuro, e só 25% de amarelo. E a gente teve que cruzar para achar essa proporção que ele deu aqui, azão, azinho. Então, a nossa resposta certa é o que envolve a 2 e a 4. No caso, é a nossa letra C. Beleza? 5, gente, 5, 5. Essa aqui eu gosto dessas questões de. Fala assim, ai, nossa, biologia envolve matemática? Um pouquinho, tá? Isso não quer dizer que os biólogos gostem de matemática, mas são só as contas básicas, beleza? Vamos lá. De forma técnica e científica. Ah, gente, um adendo aqui. Essa questão caiu na prova da UFSCar de 2015. Quando a UFSCar não tinha o ingresso, né, para dentro da universidade a partir do Enem. Então, se você, por exemplo, quer entrar na UFSCar, você tem que fazer o Enem, tá? Porque ele é o exame nacional que serve para todas as federais. A UFSCar é a Universidade Federal, certo? Então, isso aqui é uma questão de quando tinha uma prova separada, porém, hoje, a UFSCar já tá, ela é inclusa, né? Você tem que fazer o Enem, não tem uma prova só dela, você faz o Enem, e aí lá, quando tem a inscrição do SISU e tudo mais, você se inscreve com a sua nota do Enem, e se você desejar, você coloca na UFSCar, tá bom? Tá, rimou. Então, vamos lá. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana, em criações de animais domésticos, são realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas, com o albinismo, que envolve apenas um par de alelos. Suponha que um coelho macho não albino, com genótipo heterozigoto, azão, azinho, foi cruzado com uma fêmea albina, azinho, azinho. Parou. O que a gente já interpretou desse enunciado? Escreve na prova, sempre. Se o nosso genótipo for azão, azão ou azinho, azinho, ele não vai ser albino. Porém, se ele tiver o genótipo azinho, azinho, ele vai nascer com albinismo, tá bom? Vamos para a nossa pergunta. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimento de um filhote albino é. Então, o que ele quer saber? Qual que é a probabilidade, a partir de um cruzamento azão, azinho, porque ele está cruzando um macho heterozigoto com a fêmea, que é albina, qual que é a probabilidade de nascer albino, da gente obter azinho, azinho? O que a gente faz? O nosso quadro de Punnett. Olha que bonitinho. A gente cruzou azão, azinho versus azinho, azinho. E olha o que nós encontramos. Azão, azinho, azão, azinho. Então, 50% aqui. Opa, tá escrito púrpura aqui, gente, perdão.
aqui é para estar escrito não albino, tá? Eu copiei e colei totalmente errado aqui, tá? E aqui nasceu, ó, azinho, azinho versus azinho, azinho. E nós obtivemos 50% albinos, tá, gente? Ignore esse amarelo aqui, mil perdões. Eu, na correria de montar os slides, eu não troquei, passou reto pelos meus olhos. Então, a nossa probabilidade de nascer azinho, azinho, ou seja, albino, é de 50%. Nossa resposta, C. Questão 6. Ela é uma questão também de interpretação, tá? Ela é da PUC do Rio Grande do Sul e foi feita em 2014. Vamos lá. A doença de Gaucher, autossômica recessiva. O que é autossômica recessiva? Autossômica é uma doença que pode atingir tanto homens quanto mulheres. E recessiva é o azinho, azinho, cezinho, cezinho, tudo no inho. Tudo bem? Que é o nosso gene recessivo. Afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, lembrando que lipídios é gordura, viu, gente? O afetado, se não tratado, tem aumento do fígado e do baço, anemia, diminuição de plaquetas e dos glóbulos brancos, desgaste ósseo, fadiga, cansaço e atraso de crescimento. Então, assim, quem tem essa doença, nossa, desencadeia inúmeras outras, né? Pode vir a desencadear inúmeras outras. Então, vamos lá. É correto afirmar que um paciente com essa doença transmite o gene defeituoso para... Se um paciente, tanto homem quanto mulher, não importa o sexo, porque ela é uma autossômica recessiva, tá? Ela atinge ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Vamos pensar. Vamos fazer nosso quadrinho de Punnett para a gente ter mais uma ideia de como funciona. Aqui, não importa quem está cruzando com essa pessoa, quais são os genes que essa pessoa vai transmitir para sua prole, né? Que a gente vê a prole aqui. Mas olha aqui, se essa pessoa, ela tem esse gene defeituoso, e aqui pode ser azinho, azinho, tá? Então, tipo, aqui iria ser azinho, azinho. No caso, é azinho, azinho, ó, azinho, azinho. Ela vai passar esse gene defeituoso para 100% da sua prole, porque é só esse gene que ela consegue passar, porque ela só tem ele, certo? É só esse gene defeituoso. Então, assim, é correto afirmar que um paciente com essa doença transmite o gene defeituoso. Então, a gente tem que prestar muita atenção aqui, certo? Então, já que ele tem esse gene defeituoso e ele é recessivo, azinho, azinho, ele pode transmitir para 100% da prole que ele gerar, tá? Ele vai transmitir 100% para sua descendência. Então, nós temos a letra E. E a nossa última questão, que eu acho ela, assim, incrível, ela é muito legal. Ela foi feita pela UDESC aqui em 2017. E ela foi adaptada por um dos nossos professores que selecionou essa questão, porque ela estava voltada para a segunda lei de Mendel, né? Então a gente adaptou para a primeira lei de Mendel, mas ficou assim. Ela é muito boa porque a gente vai ver uma coisa que vocês estudaram na nossa apostila, que é muito importante, que a gente já vai chegar aí. Como resultado do cruzamento de dois coelhos heterozigotos, ou seja, heterozigotos, os coelhos são o quê? Azão, azinho. Nasceram 360 descendentes. Bens a Deus. Deste total, o número de coelhas com o mesmo genótipo dos genitores é... O que ele quer saber? Dois coelhos, azão, azinho. Então, ou seja, azão, azinho versus azão, azinho. Geraram 360 filhos, descendentes, tá? E ele quer saber o número de coelhas com o mesmo genótipo dos genitores. Ou seja, quantas coelhas nasceram também azão, azinho. O que a gente faz no nosso quadro de Punnett, primeiramente? Né, nos genótipos dos genitores azão, azinho. E nós temos aqui o nosso quadro de Punnett. Azão, azinho versus azão, azinho. Nós temos 25% azão, azão, 50% azão, azinho
e 25% azinho, azinho. Nós queremos só o quê? Esse 50%. Então, o que a gente faz? Não é 50% azão, azinho? Se tudo isso daqui é 360 filhos, quanto que é metade, né? Quanto que é essa metade que vai nascer com azão, azinho, que é igual a dos seus genitores. Então, 50%, metade de 360 é 180. Aí você fala assim, nossa, que fácil, acabei o exercício. Você não acabou, porque 180 não é a resposta. Sabe por quê? Olha isso. O número de coelhas, ele quer as fêmeas dessa prole. Tem que ser as coelhas. Ele tá perguntando quantas coelhas, qual que é a probabilidade de nascerem coelhas heterozigóticas. A probabilidade de nascer menino ou menina é 50% cada um, certo? Pensa numa mulher grávida. Antes dela saber o sexo do filho dela, se é menino ou menina, a chance de vir menino ou menina é a mesma, é meio, né? 50% para cada. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que utilizar a nossa regra do E, que a gente viu lá na apostila. Por que a regra do E? Ah, Larissa, eu acabei de ouvir você falando que tem que ser menino ou menina. Esquece, por quê? Eu falei menino ou menina, mas ele já deu que ele quer menina. Ele quer fêmea, no caso, né? São as coelhas. Então, a gente tem que utilizar a regra do E. Por quê? A gente vai ter que fazer, olha isso. Ele não deu 180? Deram 180 com azão, azinho. Porém, tem que ser 180 e tem que ser desses 180, metade deles. Porque a probabilidade de vir fêmeas é de 50%, que é igual a meio, certo? Então, 180 vezes meio é igual a 180 dividido por 2. Então, a probabilidade de vir heterozigotas e fêmeas é 90 descendentes. Então, 90 descendentes dessa prole vai ser heterozigota e fêmea. Tudo bem? Por isso que na regra do E nós temos que multiplicar, nós não podemos esquecer. Já na regra do OU, que é uma outra regra que nós temos na nossa apostila, você tem que somar as probabilidades que ele quer no devido exercício. Tudo bem? Então, gente, a nossa resposta é a letra B. Então, cuidado com as pegadinhas, ó, o número de coelhas, tá bom? Então, gente, por hoje, foi isso, certo? Espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida que restar, vocês entrem em contato com a gente. Nós temos no nosso Drive e também no nosso Classroom. O formulário que vocês têm todos os nossos contatos. Vocês podem chamar qualquer professor, tirar qualquer dúvida de qualquer aula, qualquer exercício, qualquer momento, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. A primeira lei de Mendel não é um bicho de 7 cabeças, tá? E tem várias coisas que a gente ainda vai ver sobre a lei de Mendel nas próximas aulas. Vamos ver a segunda lei de Mendel mais pra frente, mas fiquem tranquilos que é só sucesso daqui pra frente, tá bom? Quero dizer que eu tô morrendo de saudade da aula presencialmente pra vocês. Gostaria de estar colocando isso numa lousa, mas como não é possível, a gente tá fazendo por aqui, tá bom? Com muito amor e carinho envolvido e com muito cuidado. Então, se cuidem, fiquem em casa, se possível, né? E é isso, gente. Boa noite. Boa noite, que eu tô gravando de noite, né? Nossa aula de noite. E é isso, gente. Até mais, viu? Qualquer coisa, só entrar em contato.